Fala, amantes do cavalo de Guanabina, Bahia, bom dia! Bom dia! Show de bola! Hoje eu queria tirar o meu chapéu, tá certo? Para vocês que quando a gente busca conhecimento no meio do cavalo, isso é muito importante porque nós temos a certeza de que vamos ver mais cavalos sendo menos maltratados, tá certo? E hoje, na nova vaquejada, não está aceitando mais cavalo de venta cortada, não está aceitando mais cavalo explorado, ou seja, esse treinamento por submissão a gente quer excluir. E vocês estão de parabéns, tá certo? Mais uma vez, aplausos para todos vocês. Eu queria agora perguntar para vocês, tá certo? Para deixar gravado na cabeça de vocês o meu método de treinamento. Então eu vou fazer perguntas, me direcionar às pessoas e vocês vão dizendo aí, aquele que errar, não tenha vergonha, porque a hora da gente aprender é agora. Agora é a hora da gente errar, tá certo? Então eu vou fazer pergunta do meu método de treinamento, do início, de quando eu monto num cavalo, até quando o meu cavalo está pronto para puxar o boi. Jean Rochão, filho do Rochão, quando eu monto num cavalo pela primeira vez, o que é que eu faço, irmão? Exatamente, eu ando com esse cavalo para frente 2, 3 dias, dando direção no meu cavalo. E daí eu ponho, depois de 3 dias eu ponho um side pole, acoplo um bridão nesse cavalo e aí eu vou fazer o quê? Guiar o meu cavalo, tá certo? Guiar o meu cavalo. Depois que eu guio o meu cavalo, isso com o side pole, o que é que eu vou fazer? Eu vou flexionar a nuca do meu cavalo se esse cavalo tiver boca grande. A maioria dos treinadores pede para que você puxe o cavalo de um lado do outro, flexione bem esse pescoço, porque você ganha essa nuca de brinde. Mas eu, para Shedes, eu vou atrás dessa nuca, tá certo? Principalmente no meu cavalo de vaquejada, rapidinho eu ganho a nuca do meu cavalo. As pessoas também têm uma mania de dizer que os cavalos dela, eles treinam de trás para frente. Eu até aceito, mas não concordo, porque quando você está trabalhando um cavalo de trás para frente, ou seja, você começa da garupa, você está com um bridão, um side pole, um cabresto na cabeça dele. Então, eu trabalho meus cavalos de frente para trás. Fazendo isso, eu ganho a nuca do meu cavalo, depois eu vou para o pescoço. Mais tarde, eu treino o pescoço desse cavalo. Qual é o próximo? Costela do meu cavalo. Quando o meu cavalo, eu tenho a costela do meu cavalo, eu tenho um cavalo na minha mão. Eu posso dominar um cavalo tanto para um lado como para o outro. Ganhando a costela, eu vou ensinar o meu cavalo a sair da pressão da minha perna. A perna entrou, o cavalo cedeu, a perna ficou. A perna entrou, o cavalo cedeu, a perna ficou. Primeiro, eu pressiono a batata da minha perna. Se o meu cavalo não for, aí a espora entra. Meu cavalo cedeu, a espora fica. Tá certo? E daí eu passo para onde? Eu vou para a garupa. Eu, mexendo a garupa do meu cavalo, eu tenho outro domínio que eu posso, meu cavalo encostar meu cavalo no boi, meu cavalo saiu da garupa, eu chego a espora no ponto 3, encosto ele ou tiro ele, tá certo? No brete também, se o meu cavalo encostar na paleta e deixar a garupa, posso usar a espora no ponto 3 e esse cavalo vai consequentemente encostar a garupa. Depois da garupa, o que é que eu vou fazer? Recuo. Aplauso, pessoal. Ó, eu pensei que vocês iam se esquecer. Eu ganhei a nuca do meu cavalo, eu ganhei a costela do meu cavalo, eu ganhei a garupa do meu cavalo e agora eu tenho um cavalo pronto para botar ele no próximo passo, mas eu preciso do recuo. Eu ensinei o recuo para o meu cavalo e aí o meu cavalo vai para onde? Meu cavalo vai para o círculo. No círculo, eu tenho controle agora da nuca do meu cavalo, eu tenho controle do pescoço, da costela e da garupa, eu tenho condições de botar um cavalo desse no círculo. E para eu colocar esse cavalo no círculo e ensinar a mão, ele galopar na mão correta, o que é que eu faço? Não, para colocar na mão correta. Levanta a paleta de dentro e bata a espora no ponto do lado de fora, é isso aí. Eu tendo esse controle do meu cavalo, eu vou lhe ensinar o que para o meu cavalo agora? A trocar de mão, exatamente. Parabéns aí para quem falou trocar de mão. Isso aí. Ó, eu ensino esse cavalo a trocar de mão. Por que eu vou ensinar esse cavalo a trocar de mão? Eu não vou galopar aqui, porque senão vai fazer uma poeira danada para vocês.
Esses cavalos treinados, tem um cavalo turdilho que eu montei a primeira vez, que eu montei nesse cavalo, foi treinado por... Foi treinado por Carlão. Vem pra frente aí, Carlão. Tá escondido por quê, homem de Deus? Esse cavalo foi treinado por Carlão. Então, para todo canto que eu boto esse cavalo tem nojo de trabalhar na mão errada. Treinado por Carlão e lapidado para os bois por Lala. Lala hoje é que corre nele. Esse cavalo, a mesma forma, tem nojo de trabalhar na mão errada. Esse cavalo foi treinado por Lala, que está aqui com a gente, tá certo? Por sinais, todos dois treinadores de cavalo. Eu queria pedir uma salva de palmas para vocês pelo nível que eu encontrei aqui com esse cavalo. Pessoal, eu ensinei esse cavalo a trocar de mão e aí eu vou para onde? Hã? Ladear, exatamente. Depois que eu ensino meu cavalo a ladear, eu começo a ensinar o meu cavalo a usar a rédea lateral, a rédea de fora. E daí eu vou ensinar o meu cavalo o arco reverso. Por que eu não posso ensinar o arco reverso antes? Porque eu não tenho nuca, eu não tenho pescoço, eu não tenho costela. Então, se eu for ensinar esse cavalo antes de ensinar esses passos, eu vou me perder no meu treinamento e vai ser difícil para o meu cavalo. Tudo que eu faço, pessoal, é passo a passo, tá certo? Um movimento que eu vou usar agora vai servir mais tarde. Depois que eu ensino meu cavalo o arco reverso, eu faço o quê? Eu posso ir a girar. Eu posso ir para o espinho, ou então eu posso ir para o giro, tá certo? Ensinar o meu cavalo a girar e nesse meio tempo eu ensino o meu cavalo a fazer voltas rápidas, que é o galope curto terminando no zero no giro. Galope curto, galope fechado terminando no zero no giro. Com isso, eu tenho habilidade para virar esse cavalo de um lado para o outro. Tem outra manobra que eu ensino no pé da cerca, que vocês costumam chamar de rollback, e eu chamo de volta rápida para o cavalo de vaquejada. Essa manobra, ela vem logo depois, tá certo? Que é a manobra onde eu paro meu cavalo, recuo meu cavalo, tá certo? E viro no recuo o meu cavalo por cima dos posteriores, para um lado e para o outro. Com isso, eu ensino meu cavalo a apoiar nos posteriores. Depois, o que é que eu faço, pessoal? Depois disso? Eu alinho meu cavalo, eu ensino meu cavalo a troca de mão para os bois. Eu ensino esse cavalo a trocar de mão mesmo antes de eu colocar ele nos bois. Depois que eu troco de mão e alinho, o que é que eu vou fazer? Ensinar meu cavalo a parar. Mas, Praxedes, por que é que você deixa por último o meu cavalo parar? A vaquejada, ela não precisa que um cavalo esbarre. A parada da vaquejada é treinada com o desenvolvimento do calcente, boi parar e você parar. Então eu não preciso de lapidar cavalo em esbarro e eu não preciso de lapidar cavalo em espinho. Às vezes, por que que a galera diz, não, a rédea, vocês podem fazer curso de rédeas à vontade que isso vai agregar. Mas não é tudo da rédea que você vai usar no cavalo de vaquejada, tá certo? Porque no cavalo de vaquejada nós queremos um cavalo mais para frente, um cavalo mais em cima e não um cavalo baixo. Na parada, lapidar parada, levantar a costela, ensinar cavalo a fazer isso. Na rédea o cavalo faz isso, ó. E para assim, com a cabecinha esticada. Poucos param assim. Na vaquejada, eu quero um cavalo que corra e faça isso, ó, que me endeira essa nuca e pare. Eu preciso desse cavalo na mão. A rédea, ela é uma prova que o cavalo memoriza o percurso. E na vaquejada é totalmente diferente. É um esporte de improviso. Ou seja, uma hora o boi está correndo certo, outra hora o boi esbarra ali, volta aqui, o teu cavalo tem que estar apto, ele tem que aceitar a mão na boca para poder você trabalhar esse cavalo. Tá certo? O boi vai correndo aí, o cavalo freia. Não tem esse que, mesmo com o seu cavalo treinado, não meta a mão na boca desse cavalo. Vai na boca desse cavalo e volta esse cavalo para um lado e volta esse cavalo para o outro. Isso é inevitável, isso até os grandes faz isso. Mas quando tu tem um cavalo treinado, tu vai na boca desse cavalo menos. Depois eu vou para onde? Depois que eu ensino meu cavalo a trocar de mão? Confirmando ele, com certeza, só porém agora tá colocando a pressão. Show! Depois que eu preparo esse cavalo, que eu ensino esse cavalo a parar, que eu ensino esse cavalo a espinar, eu estou com 90 dias de treinamento, de 90 a 120 dias de doma desse cavalo. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer aquele ajuste final, eu vou fazer o que eu chamo para vocês, o que eu falei para vocês de quebra, ou seja, de flexionamento total, que é
travar o meu cavalo, tá certo? E fazer esse cavalo trabalhar travado. Eu ando, eu galopo, eu troto, eu paro, eu recuo com esse cavalo travado. Para quê? Para que quando chegar no boi, eu precise ir na boca desse cavalo e esse cavalo não levante a cara. Mas para isso eu tenho que ensinar pouco, assim, passo a passo. Não posso chegar num potro com um freio, pegar no potro e forçar ele, não. Eu vou aos poucos ajustando até eu travar ele. Travar ele, ele vai ter que fazer a mesma coisa que ele fazia solto, fazer travado. Porque daí eu tenho condições e controle desse cavalo e posso meter a mão na boca dele a hora que eu quiser, que ele vai me obedecer e vai estar firme ali. Tá certo? E depois eu vou para onde? Depois eu vou para os bois, depois eu vou desenvolver o calcense. E no calcense, no desenvolvimento do calcense, eu vou usar quase tudo que a gente fez aqui. Vou usar o arco reverso, vou usar a parada rápida, o rollback, que é a parada e volta rápida nos posteriores. Eu dessensibilizo o meu cavalo, primeira coisa que eu faço, eu sigo. Depois de 3 dias seguindo, coloco o meu cavalo de lado, ensino o meu cavalo a parar com esse boi, a voltar com esse boi, depois eu junto esse cavalo nesse boi e aí eu começo a dar pressão nesse cavalo, boto esse cavalo para fazer mudança de direção, para isso vocês precisam de boi lento, faça esse cavalo, vai fazer mudança de direção para um lado e para o outro, quando eu tiver o controle dentro do redondel ou então dentro do curral, eu trago o meu cavalo para a cancela. No controle lá, depois que eu fizer o controle, eu solto o boi aqui na pista e alinho o meu cavalo, tá certo? Depois que eu desenvolver o calcense, solto o boi na pista, alinho o meu cavalo dos dois lados. Boto para frente, sempre vocês colocam o cavalo no pescoço do boi e traz esse cavalo para trás. No pescoço e traz para trás. Por que isso, Praxedes? Veja bem, quando você está em velocidade, e você começa a ir para trás, bota o cavalo atrás e começa a ir para frente aos poucos, esse cavalo, a tendência dele é ir para frente. E começa devagar, porque você ensinou devagar. Aí você demora a chegar lá nesse boi e pegar. Quando você pega esse cavalo, joga ele no pescoço do boi e traz esse cavalo para trás, quando o boi sair com o boi vai na frente, você não precisa nem tocar esse cavalo, porque esse cavalo já está adaptado aí para frente desse boi. Você pega rápido esse boi e bota ele na posição. Quem está entendendo? Cavalo é animal de hábito. Se você começar desse jeito, bota atrás e vai para frente, adaptando ele dessa forma, ele vai ficar assim. O boi sai e ele vai atrás, quando tu vem pegar um boi é já ali. E quando você faz é o contrário, não. Saiu aí, você bota esse cavalo na frente e traz esse cavalo para a posição. Aí o cavalo aprende sempre o boi sair e ele ir para frente e você pega na rédea e bota ele na posição. Aí você tem, ou seja, você vai fazer o cavalo entender diferente, tá certo? Trilhei meu boi aqui para cima e para baixo, eu venho fazer o quê? Amansar de porteira. E amansar de porteira, pessoal, vocês sabem que é a parte mais essencial. A porteira, ela é tudo na vida de um vaqueiro. É tudo. Você precisa ter vaqueiro bom, você precisa ter vaqueiro bom, você precisa ter cavalo bom, você tem que ter cavalo bom. Mas se você tiver vaqueiro bom e um cavalo bom de corrida e que não presta na porteira, lá ele não vai se destacar, você não vai se destacar, ninguém se destaca, porque você é um cara mediano. Tá certo? Agora, se você é vaqueiro bom, tem um cavalo bom de porteiro, um cavalo bom de faixa e bom de corrida, adeus. Você vai com confiança para as festas. Por isso que a porteira é essencial. Eu amansei o meu cavalo de porteira, eu estou pronto para sair com esses bois, tá certo? E aí eu vou ensinar meu cavalo a fazer o quê? A botar força no saco e na carretilha. Bota força, esse cavalo ensina bastante o teu cavalo a botar força. Depois que esse cavalo aprender a botar força, traz esse tensor aí para mim, fazendo favor. Obrigado, meu velho. Eu chamei você aqui para você sair na filmagem, sabia que você vinha. Viu? Ó, a ele, uma salva de palmas. Aquileu Oliveira. Olha, pessoal. Depois que eu ensino o meu cavalo a botar força, vocês ensinam um passo a passo. Eu vou até falar aqui para isso ficar registrado. Se você começar com muito peso, o seu cavalo fica com medo. Começa devagar, ensinando o teu cavalo a empurrar esse peso devagar. Depois que o seu cavalo tiver passo, trote, galope, aí, cara, a ferramenta de desenvolver o cavalo a planchar é o tensor. O tensor é um improviso, uma coisa inventada por mim, tá certo? Para desenvolver essa habilidade que o cavalo tem de planchar.
planchar e botar essa força que ele botava com o saco, só que progressivamente. Agora o cavalo vai sair e não vai ter mais o saco só arrastando, vai ter um troço puxando ele para trás. E aí ele vai ter que planchar para poder botar essa força. Quem está entendendo? Nós vamos fazer o teste do tensor agora, tá certo? Mas antes, eu queria falar para vocês sobre correção de cavalo na carreira, cavalo que cobre boi, cavalo que dá um passo a mais, você já sabe o que fazer. Algumas correções que tem que fazer. Aí vocês vão me dizer, tá certo, aqui para frente, e a gente vai lidar com essas correções, ok? Aplausos para todos vocês mais uma vez.